trata-se de orçamento empresarial. Qual a sua importância, o que significa, o que ela traz de benefícios para uma eficaz gestão empresarial. Esses são os principais atributos que podemos atribuir ao orçamento empresarial. É talvez a principal ferramenta, sob o ponto de vista financeiro, para um planejamento estratégico de uma entidade. Algo extremamente importante e relevante para que a empresa tenha uma ideia mais concreta possível a respeito de como ela poderá se comportar econômico e financeiramente no próximo exercício, por exemplo, caso seja um orçamento empresarial para um ano. Muito bem, eu vou apresentar então aqui o material que eu preparei. Orçamento empresarial é um importante plano financeiro que detalha as receitas e as despesas de uma entidade em um período específico de tempo, geralmente de um ano, servindo de guia para a gestão na sua tomada de decisão estratégica. Projeta as finanças da empresa, estabelecendo metas para a receita e despesa. Auxilia gestores na tomada de decisões sobre receitas e gastos. Orienta a alocação de recursos de forma eficiente para as áreas e projetos específicos. Permite analisar se a empresa está se desenvolvendo conforme previsto no plano e, se for o caso, corrigir a rota. Permite identificar potenciais desafios como falta de capital de giro e auxiliar na sua prevenção. Portanto, trata-se de uma importante ferramenta para o planejamento e, caso este plano seja de médio e longo prazo, podemos considerar que trata-se de uma ferramenta importante no planejamento estratégico da entidade. Planejar é antever o que vai acontecer, é saber o que deve ser e o que não pode ser feito ao longo de determinado período. Tipos comuns de orçamento empresarial. Nós temos aqui um orçamento estático, onde não se permite fazer qualquer mudança ao longo do período orçado. Então é estático. Uma vez elaborado, não tem como fazer qualquer tipo de alteração, de correção de rota nesse sentido aí. Temos aqui o flexível. Isso sim permite que ao longo do tempo ela possa ser alterada para mais ou para menos. Por exemplo, por uma situação qualquer, a demanda se retraiu demais, então, evidentemente, com isso faz-se um ajuste para que aquela receita prevista seja alterada para cima ou para baixo. Consequentemente, alterando a receita, haverá uma alteração em todos os outros sentidos, como impostos, como a questão de abastecimento, né, do estoque, questão muito importante, da questão financeira, da questão tributária, da questão de recursos humanos, e vai embora por aí. O que acontece, qual é o reflexo que acontece em função de uma eventual alteração no plano, para mais ou para menos? Depois nós temos aqui o orçamento base zero. Acontece o seguinte, todo orçamento, em geral, ela é feita a partir de um histórico, ou seja, vamos imaginar que nos últimos 3 anos o comportamento das vendas ocorreu de uma certa forma. Digamos, todo ano aumentou 10% no volume físico de vendas ou no volume real de vendas, por exemplo. Então, evidentemente, quando está se fazendo para o próximo exercício, vai considerar alguma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou coisa parecida assim. Quando a gente fala de orçamento base zero, nós ignoramos o que aconteceu até então. Sinceramente, né, já trabalhei, já participei na elaboração, já elaborei diversos orçamentos, mas dificilmente a gente consegue partir de um ponto ignorando totalmente o que vem acontecendo com a empresa. Mas isso é uma técnica, né? É um tipo de orçamento que existe, né, no mercado e é utilizado também. Particularmente, eu nunca trabalhei efetivamente com orçamento base zero. E o orçamento empresarial, orçamento no sentido geral, ele é flexível, possível de modificações, serve para fazer comparação entre o real e o previsto, né? E aí então fazer a correção de rotas, se não for possível corrigir em relação à realização que está acontecendo efetivamente, dizer assim, olha, estamos
estamos saindo dos nossos objetivos orçamentários. Esse mês, por exemplo, tínhamos que vender X, estamos vendendo 80% de X. O que está acontecendo? Essa será a tendência para daqui até o final do ano ou não? Um acontecimento pontual por N motivos, né? Ou se efetivamente vai acabar acontecendo essa situação ao longo do tempo, né? Enfim, tudo isso vai ter que ser feito uma medida e tomar as decisões a respeito. E aí então nós temos aqui etapas da montagem de orçamento. O orçamento sempre começa com o plano de marketing, com o pessoal do comercial, sabendo se a receita para 2026, por exemplo, repete o que aconteceu nos últimos anos, ou se em função de algum plano específico de marketing teremos aí uma receita maior ou menor. Então o pessoal de marketing terá que necessariamente ter uma ideia muito concreta da conjuntura, tanto nacional quanto internacional, a respeito da economia, se a economia está em retração ou se está em plena expansão, né? Enfim, é necessário que tenhamos aí uma visão muito estratégica do que poderá acontecer. Então, a partir dali, do plano de marketing, a gente vê o plano de suprimento, produção e estocagem. Né? Para quê? Para atender o plano de marketing. Tudo começa pelo plano de marketing. Depois nós temos que fazer o plano de suprimento, de produção, de estocagem. Antes aí de entrar no plano de investimento, nós temos que considerar que nós temos aí tributos a recolher, que incide diretamente sobre as receitas obtidas de acordo com o que o marketing está planejando. Depois fazer o suprimento, né? Aí também gera eventualmente crédito de impostos. De que forma vai ser feita a produção e a estocagem, se é um produto que tem um giro muito rápido ou não, traçar esses planos para estocagem. Depois o plano de investimento nos ativos de longo prazo, se há necessidade ou não de investir em novos equipamentos, em novos recursos, novos edifícios, enfim, novos veículos, saber exatamente o que será necessário para que o plano de marketing possa ser cumprido. Muito bem. Depois nós temos então o plano de recursos humanos, pessoal necessário para que os objetivos traçados pelo plano de marketing sejam efetivamente alcançados. Então vocês percebem que o plano de marketing é o pontapé inicial nesse processo todo, né? Então é importantíssimo essa questão, essa visão. Evidentemente que isso não é elaborado exclusivamente pelo pessoal de marketing, né? Envolve todos os diretores, né? Os gestores da empresa, exatamente para debater e ter uma ideia bastante concreta a respeito do que poderá acontecer. Eu digo poderá porque isso é um plano orçamentário, é um planejamento daquilo que pode acontecer. E aí eu vou saber, em relação aos recursos humanos, se eu preciso contratar, se eu vou dispensar, se vou reduzir, se vou aumentar, se vou treinar, se vou, né, enfim, né, todos os custos e despesas necessários para o recurso humano. E por fim, saber o plano financeiro. Após todos esses planos elaborados, chegaremos no financeiro. E aí o financeiro é que vai fazer a sua parte e vai indicar se aquele plano para, por exemplo, para o próximo ano é viável ou não, se é um plano que vai trazer uma certa folga, né? Uma situação mais tranquila no que se refere ao financeiro, né? Ou se teremos aí uma situação de absoluto equilíbrio, tipo 0 a 0, né? Sem lucro e também sem prejuízo, né? Ou então é uma situação que vai acabar acontecendo aí uma situação de prejuízo e com isso eventuais planos de investimento podem ser alterados. Em função disso, o plano de recursos humanos também podem ser alterados. Por exemplo, a estocagem lá no suprimento pode ser alterada. Enfim, é exatamente para isso que o orçamento empresarial ele é importante na gestão de uma empresa. De uma empresa, evidentemente, que se preze pelo planejamento,
por saber o que está por vir aí no próximo exercício. Muito bem, então é uma situação extremamente complexa, né, quando a gente fala de orçamento empresarial. É claro que numa empresa, né, com poucos produtos, né, poucos itens de produtos ofertados, uma empresa de porte médio ou pequeno, né, mas bem estruturado, é uma situação, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, grandes corporações, evidentemente que a complexidade de um orçamento, né, ela reflete a complexidade das operações daquela empresa. Muito bem, então vamos perceber aqui que num processo de orçamento empresarial, o sistema de informações e relacionamento entre a contabilidade e o planejamento envolve todos esses setores aqui. Faturamento, começa tudo por aí, gera contas a receber, mas gera também fiscal, gera também estocagem, dali vai para a contabilidade. O suprimento, né, em função da estocagem, gera contas a pagar, gera situação fiscal. Os ativos fixos, né, que são o planejamento para investimento, gera contas a pagar, daí gera também informações para contabilidade. Faturamento gera contas a receber, que gera informações para contabilidade. A estocagem tem a ver com a produção, e a produção tem a ver com a estocagem, porque se vai produzir mais do que está vendendo, gera uma estocagem. Se eu preciso de mais matéria-prima, gera a questão da estocagem. Dali vai para o setor de custeio, que é a apuração dos custos dos produtos vendidos, que gera informações da contabilidade. E o controle orçamentário, ele absorve todas essas informações da contabilidade e do custeio, que é o plano financeiro, que a partir dali acaba então desembocando tudo isso no controle orçamentário, que é o próprio orçamento, né? E fazer um controle periódico, né? Normalmente feito todo mês, né? A partir do encerramento do exercício, né? Ou do mês, né? Fazer aí uma comparação entre aquilo que estava previsto e aquilo que está sendo efetivamente realizado. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado aí por assistir. Aqui está as minhas redes sociais. Muito bem, pessoal. Então, vocês perceberam, né, o quanto é importante a elaboração de um orçamento empresarial. Planejamento é antever, é saber o que poderá acontecer amanhã. Não é toda certeza, mas que dentro de um plano bem traçado, bem elaborado, de forma consistente, traz aí uma situação que é extremamente relevante na gestão empresarial. É mais uma dica de gestão empresarial que eu trago e divido com vocês a minha experiência enquanto gestor financeiro, gestor de controladoria, professor universitário, economista, contador e mestre em contabilidade e finanças. Peço gentilmente que curtam, compartilhem e comentem a respeito dos meus vídeos, né? Semanalmente temos novos vídeos à disposição aí nas minhas redes sociais. A todos vocês que me assistem, que me ouvem e que me apoiam, eu de coração agradeço imensamente a todos vocês. Até breve, muito obrigado, fique com Deus.